Buenas. Então, a aula de hoje é basicamente lipídios. Então, a gente vai falar basicamente de gordura. Ponto. Mas é só gordura que a gente vai falar? Não. Por quê? Porque lipídios, por definição, são compostos apolar ou hidrofóbicos, né, para ficar mais bonito. Hidrofóbicos, opa, palavra X. Compostos biológicos hidrofóbicos. O que significa hidrofóbico? Qual é o significado de hidrofóbico? Fóbico significa medo. Hidro significa o quê? Água. Então, um composto hidrofóbico é um composto que tem medo de água, ou seja, não solubiliza com a água. Ou seja, compostos apolares. Então, qualquer composto biológico hidrofóbico é um lipídio. Vamos aos casos. Ao misturar óleo com água ou azeite com água, eu consigo solubilizar o azeite na água? Sim ou não? Não. Logo, o óleo ou o azeite são o quê? Hidrofóbicos. Logo, a que classe biológica eles pertencem? Classe biológica. Apolar é uma propriedade química. O que a gente está trabalhando hoje? Lipídio? Isso. Então, a gente tem lipídios. Então, quais são as funções dos lipídios? Se a gente for ver aqui, Leninger, a gente tem a função de armazenamento, estrutural, sinalizador, cofator, pigmento. Então, a gente tem essas 5 funções em um lipídio. Em um não, né? Em uma classe de lipídios. Então, na parte de armazenamento, deixa eu jogar ele mais para cá. Na parte de armazenamento, nós temos os conhecidos ácidos graxos. Já ouviram falar em ácidos graxos? Nós temos os ácidos graxos saturados, os insaturados e os polissaturados. Poliinsaturados, desculpa. Temos até o ômega 3.
Mas por que os ácidos graxos? Os ácidos graxos entram como lipídios de armazenamento devido à capacidade de sofrer beta... Opa, tá feio ali. Beta oxidações. Ah, professor, mas o que é beta-oxidação? Vocês vão aprender. No semestre que vem, vocês vão ver o que é uma beta-oxidação. Daí a gente vai trabalhar bem com isso. E ao sofrer essa beta-oxidação, gerando corpos cetônicos e acetil-CoA. Então, tanto os corpos cetônicos quanto a acetil-CoA são utilizados para geração de energia. Os corpos cetônicos são utilizados para formação de glicose ou continuação da glicogênese, a glicólise, desculpa, e acetil-CoA é utilizado no ciclo de Krebs ou na rota do ácido cítrico. Por isso que os ácidos graxos, eles são uma fonte de armazenamento. Ah, professor, eu comi uns quilos aí a mais, aí ganhei uns quilos aí a mais. Então, então o que eu tenho? Tu tem um excesso de ácidos graxos nos lipomas. Nos lipomas não, lipomas é... Ah, nos saquinhos lá, que eu esqueci o nome. Isso aí é o pessoal da Biocel que sabe. Mas, aquela gordurinha que fica ali no abdômen é tudo ácido graxo. Que daí quando tu tá ali sofrendo para perder aqueles quilinhos, na verdade tu tá gerando energia. Legal, né? Estrutura. Então, estrutural, que nós vamos ter membranas, e nessas membranas a gente vai ter as lipoproteínas, e as os glicolipídios. Então a gente tem essas duas situações aqui. Nas membranas, ou a gente vai ter lipoproteínas, ou a gente vai ter glicolipídios. O que é uma lipoproteína? O que vocês acham que é uma lipoproteína? Vamos lá, gente. Só tenho 3 alunos. Lipídio ligado a uma cadeia de proteína. Exatamente. Lipídio ligado à proteína. Quais são as membranas? Agora, isso aí eu estou perguntando porque eu não lembro de biologia, de biocel. Em que tipo de membrana nós temos lipoproteínas?
Isso eu estou perguntando. Que eu não sou o cara da Biocel. Pergunto para o Rodrigo depois. Os glicolipídios, eles também fazem parte das membranas. Só que geralmente os glicolipídios, eles atuam mais como sinalizadores. Devido a toda aquela função que a gente viu na aula passada, envolvendo os monossacarídeos, aqueles resíduos de monossacarídeos que servem como identificação para cálices proteicos. A gente também tem sinalizadores, cofatores e pigmentos. Esses sinalizadores aqui, cofatores e pigmentos, eles são um grande grupo dentro dos lipídios. Dentro disso, a gente tem os esteroides, a gente tem os hormônios sexuais, a gente tem os cofatores, a gente tem as vitaminas, né? A gente tem os cofatores a partir de vitaminas, tirando o da vitamina B12, que a vitamina B12, ela é um quelato, todas as outras vitaminas, e a vitamina C, todas as outras vitaminas do corpo são lipídios. E a gente também tem pigmentação de vegetais e animais. Pouca coisa, né? Bom, vamos olhar então. Dentro de armazenamento, aqui no Leninger já fala direto, ó, ácidos graxos. Então, todo lipídio de armazenamento vai ser basicamente um ácido graxo. Ok? Os ácidos graxos, eles são derivados de hidrocarbonetos. Mas o que vem a ser um ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido carboxílico, ponto. De cadeia longa. Geralmente 4 a 36 carbonos. Em alguns, a cadeia é saturada. Vocês lembram o que é uma cadeia saturada? Lá da química orgânica? O que é uma cadeia saturada? São cadeias orgânicas que apresentam somente ligações do tipo simples. Então, se eu tenho apenas ligações do tipo simples, eu tenho uma cadeia saturada. A gente tem também, e não ramificada também, outros a cadeia contém mais de uma ligação dupla, alguns têm anéis de 3 carbonos,
Uns têm hidroxila, uns têm ramificações de grupo metila, então é uma variação gigantesca dos ácidos graxos. E existem algumas formas de dar nome. Por exemplo, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um ácido carboxílico de quantos carbonos? 18 carbonos. Eu tenho 18 carbonos. O que mais vocês podem me dizer desse ácido carboxílico? O que mais vocês podem dizer? Além de ser um que tem 18 carbonos, o que mais vocês podem me dizer dele? Quantas insaturações tem nessa cadeia? Quando eu falo cadeia, eu falo do alfa até o 18. Essa parte aqui não conta. A cabeça polar dele não conta. Quantas insaturações vocês observam? Dá um tempinho para vocês pensarem. Tam, tam, tam. Uma. Ok. Então eu tenho 18 carbonos, uma insaturação, e essa insaturação está entre quais carbonos? 9 e 10. Vocês repararam no nome dele? 18,1, delta 9? Então, o que significa esse 18,1 delta 9? 18,1 delta 9 significa que eu tenho 18 carbonos, uma insaturação, e essa insaturação começa no carbono 9. Então, isso é uma forma da gente dar nome aos ácidos graxos. Sim. Só que isso só funciona para ácidos graxos. É por isso que eu não gosto de trabalhar nomenclatura. Daí vocês viram que tem um nomezinho, cis. Por que cis? Porque essa insaturação está com isomeria do tipo cis.
Se ela estivesse assim, em zigue-zague, ela estaria numa isomeria do tipo trans. Então, por isso que temos o cis. Bom, vocês já ouviram falar em ômega 3? Nossa, coma sardinha, pois sardinha tem ômega 3, uma excelente gordura para o seu organismo. Mais ou menos isso, né? Vocês sabem por que compre 2 e leve 5? Não, não. Compre 5 e leve 2. É melhor, dá mais dinheiro para o mercador. Bom, continuando. Vocês sabem por que o nome é ômega 3? Porque existe uma outra forma de darmos nome. A gente começa a contar do último carbono, ou seja, da metila terminal. E se a gente começa a contar da metila terminal, ele é o carbono ômega, porque ele é o último. Então, nós temos aqui o ômega, que é o 1, 2, 3. Então, ele é o carbono 3 do ômega. Nossa, só isso? Sim, só isso. Por isso que é ômega 3. Ah, e se fosse ômega 6? Ômega é o último? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ômega 6 está no sexto carbono após o último. E vocês viram isso aqui? 25, 20, 2,5, e daí 5, 8, 11, 14 e 17? Então, com isso, uma pessoa deve ser capaz, copiar, de montar uma estrutura. Então, vamos lá. File, page setup, A3, paisagem, ok. Então, vamos lá. Vou ver. Isso aqui vai virar um symbol. E isso aqui tudo vai para cima. Ah, professor, mas precisa saber do restante do nome? Não. Só isso aqui tem que ser suficiente para a gente conseguir montar. E olha que maravilha. Toda gordura insaturada, todo ácido graxo insaturado, essas insaturações serão cis e não trans. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o nosso ácido carboxílico. Então, vamos lá. Oxigênio, hidroxila, e aqui nós temos o carbono 1. Aqui nós temos o carbono 2, carbono 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o carbono 5. O carbono 5, ele tem uma insaturação. Deixa eu tirar aqui, porque eu preciso que isso aqui fique bonitinho. Ok? Agora a gente volta. 6, 7, 8. Olha que legal. 8. Agora o próximo é no 11. 8, 9, 10. Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui. Então, a gente já tem 3 insaturações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e no 14 tem mais uma, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos contar aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, esse daqui é o ácido que foi pedido ali aqui no Leninger, ó. Qual é a diferença entre esse daqui e o que eu desenhei? Que ele está virado, só isso. Se a gente fizer isso daqui e vier aqui no, ó, tem um monte de gente dando nome para esse ácido. O pessoal chama de ácido ômega 3. Está condizente com isso aqui? Está condizente com isso daqui? Perfeito. Não tem mais o que fazer. Mas é tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Qual é a diferença desse ácido aqui para esse ácido aqui? Um tem saturações e o outro não. Ok. Mas para o nosso organismo, qual é a diferença? Qual reage mais? O poliinsaturado ou o saturado? Quem é mais reativo? Vamos lá, gente. Quem é mais reativo? De baixo? A de baixo só faz só faz 2 tipos de reação. Lembra em química orgânica, Poliana, que insaturações são sítios repletos de elétrons? E sítios repletos de elétrons
o que faz dentro da química orgânica? Uma alta capacidade de reação. Então, eu tenho saturação, eu tenho sítios que podem ser atacados. Por isso que dizem, que comer ácidos poliinsaturados faz tão bem para o organismo. Por causa disso, porque eles reagem muito rápido. E ao reagir rápido, o organismo consegue degradar ele. Já a gordura saturada, a gente não consegue degradar tanto assim. A gente só consegue degradar em beta-oxidações que ocorrem no fígado. E o nosso corpo, para se proteger, ele armazena isso aqui. E não é o que a gente come, é o que a gente fabrica. Sim, nosso corpo fabrica compostos saturados. Para quê? Para que daí na beta-oxidação eu possa quebrar e transformar todos eles em acetil. Em acetil-CoA. Então nós temos essas duas situações. Um reage muito porque é cheio de insaturações e o outro só faz um tipo de reação, que é a beta-oxidação, e também faz a esterificação. Ficou claro? Ok. Então, continuando. Aqui nós temos alguns exemplos. Observe. O ácido láurico, vocês já ouviram falar em ácido láurico? Ah, já ouviram, sim. Laurato de sódio, que está presente nos shampoos. Ou sodium laurate, que eles escrevem em inglês, né? Ó, cadê aqui? Rótulo de shampoo. Vamos ver. Imagens. Não, não, quero tudo que está escrito. Composição. Ó, sodium laurate sulfate. Sabe o que é esse laurate aqui? Esse laurate não é nada mais, nada menos do que o laurato, ou seja, foi feito a partir do ácido láurico. Ele tem um ponto de fusão médio, tem uma baixa solubilidade em água e uma alta solubilidade em benzeno. Esse daqui é o ácido tetradecanoico ou ácido mirístico. Não sei onde é usado. Mas ele é um ácido de que tipo? Ele é saturado ou insaturado? O que significa esse zero? Aí que tá. Quando tem um, a gente viu aqui que quando tem um aqui, a gente tem uma insaturação. Quando tem 5 aqui, a gente tem
1, 2, 3, 4, 5 insaturações. E quando tem 0? Quantas insaturações eu tenho? Vamos lá, gente? Nenhuma. Então, esse daqui é saturado, esse daqui é saturado. Esse daqui é o palmítico. Adivinha por que o nome é palmítico? Porque é extraído das palmeiras. Então, o óleo das palmeiras é o ácido palmítico. O ácido palmítico também é o ácido que nós produzimos, que o nosso corpo produz. Sim, o nosso corpo estoca ácido palmítico. E nós não somos palmeiras. Então, por que nós produzimos isso também, professor? Isso aqui é a nossa reserva de energia. Nosso corpo reserva isso daqui, Ermelinda, justamente para a gente não ficar com fome. Por exemplo, passei 5 dias sem conseguir comida. O nosso corpo vai pegar e vai quebrar todo esse ácido. E o ácido de 16 carbonos é o mais estável para o nosso corpo. Acima disso, se a gente formar, a gente vai ter muito resíduo indesejado. Por isso que o nosso corpo produz o ácido palmítico. Bom, ácido esteárico. Vamos ver aqui no rótulo do shampoo, que às vezes colocam também. Tá. Cadê? Cadê aqui? Usos. Ácido esteárico. Ácido esteárico. Produção de velas. Usado como lubrificante, produção de cera, graxas. Serve para bastante coisa. 20. Ó, a gente já está começando a armazenar bastante coisa aqui. E o nosso último saturado, que é o lignocérico, que é a cera que se obtém de algumas madeiras. Você já ouviu falar assim, cera de carnaúba, cera disso, cera daquilo, e tudo nome de árvore? Pois bem, porque esse ácido graxo aqui, ele foi obtido de madeira. Agora, a gente vai aos nossos ácidos graxos tão fofinhos, que são os insaturados. Palmitoleico, oleico, que é a maior parte dos óleos, o linoleico. Vocês já ouviram falar em ácido linoleico? Não. Anticarcinogênicos em animais de laboratório. No primeiro experimento, não. Benefícios do ácido linoleico. Diminui gordura abdominal.
Ou seja, todo aqueles negocinhos que sim, é porque eu tenho que passar um ácido na pele para tirar a gordura da pele, não sei lá o que, não sei lá o que. Cara, o que tá passando é uma gordura, só que insaturada, para, quem sabe, reduzir gordura abdominal. É, estranho. Nós temos o alfa-linolênico e o araquidônico, ou também conhecido carinhosamente por, é o 25, é o 24. O 25 é o ômega 3. Não sei para que serve esse araquidônico, nunca parei para ver. Vamos ver. Ah, já tá aqui, a gente já vê, já mata a curiosidade. Inflamação, anti-inflamatórios. Uso, não. É um ácido graxo essencial da família dos ômega 6. Ah, ele é um ômega 6. Tá explicado. Ah, ele é 14, daí tu tem o. Cadê? Um, 2, 3, 4, 5, 6. É, ele é o ômega 6. Então, gente, isso aqui é a forma que se achou para denominar os ácidos carboxílicos. Quando não tem insaturação, ou seja, quando é saturado, aparece o número de carbonos seguido do número de insaturações. No caso aqui é zero. Quando tem uma insaturação que seja, aparece um delta com o carbono onde está a insaturação. Então, 16 com uma insaturação no carbono 9. Aqui é 18 com uma insaturação no carbono 9. Aqui é 18 com duas insaturações, uma no 9 e uma no 12. E assim sucessivamente. Ficou clara essa nomenclatura para vocês? Sem problema algum? Se eu pedir para vocês desenharem, tirarem uma foto e me mandarem, vocês conseguem? Espero que sim. Não, mas eu não vou fazer isso. Bom, só que os ácidos graxos, ó, olha os ácidos graxos aqui, os saturados. Tudo bonitinho, ó. Já os insaturados, eles apresentam uma quebra nessa linearidade da gordura. Por quê? Vocês perceberam que aqui eu tenho tudo carbono trans? Ou seja, tudo com isomeria trans? Vocês perceberam isso? Essa isomeria trans, ela confere essa linearidade à gordura. Agora, vocês repararam que aqui eu tenho um cis? Esse cis aqui, ele confere essa quebra aqui. Se eu pegar esses dois compostos que eu acabei de desenhar, e eu colocar
aqui reproduzir essas duas estruturas, observem isso. O que vocês observam aqui? O que vocês observam aqui? Dá para dizer, só olhando para essa estrutura, quem é cis, quem é trans? Mas por que ela é enroladinha? Devido a quê? Não, a trans é essa daqui, ó. Isso por ter uma configuração cis. Essa configuração cis confere quebras na estrutura. Ó, confere esse tipo de formação na estrutura. E observem que mesmo elas estando mexendo por causa de curvas de aquecimento, coisas do tipo, a trans continua a ficar retinha, ó. Enquanto a cis começa a se contorcer toda. Por quê? Porque aqui eu tenho uma distribuição maior de elétrons e eu tenho uma configuração cis. E só relembrando que ligações duplas, elas são fixas ou elas são móveis? O pessoal que fez orgânica comigo tem que saber isso. São rígidas ou elas têm rotação? Ligação dupla. É rígida ou tem rotação? Ligação dupla, rígida ou apresenta rotação? Ligação dupla? Vamos relembrar então. Ligação simples, ó. Gira. Rotação dupla. O que acontece se eu tentar rotacionar isso aqui? O que acontece com a ligação? O que acontece com a ligação se eu tentar rotacionar? Quebra. Rompe. Se quebra, ela é rígida ou ela rotaciona? Ela é rígida. Toda ligação dupla é rígida. Então, além de não ter a possibilidade de ter rotação, ela ainda é cheia de conformação cis
O que acaba, ó, que acaba impedindo que ela assuma outros formatos. Se fosse trans, com certeza estava esticadinha que nem essa daqui. Ficou claro, gente? Ok. Então aqui, ó, a representação, claro que aqui é com uma insaturação. A outra que eu fiz era com pelo menos 5. E olha o que acontece quando eu tenho somente ácidos graxos saturados. Fica tudo bonitinho, organizadinho. E se eu misturo, olha o que acontece. Vocês devem estar se perguntando, o que são essas bolas azuis, essas bolotas azuis? Sim, vocês estão se perguntando, né? Bom, cadê? Os ácidos graxos, eles têm uma outra característica, que eles possuem uma cabeça polar e um corpo apolar. Então, aquela ponta ali é nada mais, nada menos do que essa extremidade do ácido carboxílico. O restante é a parte apolar. Então, isso aqui é a parte polar e isso aqui é a parte apolar. Só isso. Por que que o sabão é feito com gordura? Não. Se ele não fosse feito com gordura ou com ácido graxo, ele não funcionaria. Para ele se ligar com a gordura. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Porque aqui nós temos uma cauda apolar e uma cabeça polar. Então, essa parte aqui, cadê as figurinhas? Essa parte aqui, ela é a responsável por se ligar na água. Ligação a, deixa eu botar aqui centralizado, água. E a extremidade é responsável pela ligação à gordura. Então, se eu não tivesse essas duas estruturas no ácido graxo, eu não conseguiria ter o sabão. Então, o sabão precisa ser feito com gordura porque ele precisa dessa estrutura do ácido graxo. Ou seja, quando tu usa sabão, tu está usando gordura
para limpar a gordura. Exatamente isso. Então, tu está usando gordura para se ligar à gordura. Então, é por isso que o sabão é feito à base de gordura. Porque a gordura que tu utiliza, tu vai pegar os ácidos graxos, e esses ácidos graxos, tu vai misturar com uma base forte, no caso soda. Ah, mas soda é para corroer a gordura. Não, a soda é somente para se ligar a esse oxigênio e formar um sal de ácido graxo para polarizar ainda mais essa cabeça polar. Até aí, tranquilo? Fala, Poliana. Ah, tranquilo. Então, continuando. Opa. Só que, como é que o nosso corpo, ele armazena? Não, nenhuma pergunta é besta. Pode mandar. Eu acho que com o microfone fica melhor para fazer a pergunta, mas tudo bem. Na verdade, Poliana, na verdade não é nem questão de se misturar. Eles se misturam, eles não solubilizam. Quando tu coloca no liquidificador, tu forma um processo, tu faz um processo chamado emulsão, que é um coloide. O que é o coloide? É uma solução heterogênea que se assemelha a uma solução homogênea. Na verdade, o que tu está fazendo é enchendo de ar a água e o óleo, e tu acaba fazendo um processo de emulsão. Mas solubilizar tu não tá, infelizmente não. Sim, exatamente. Muito utilizado na culinária. Bom, só que os nossos ácidos graxos, bonitinhos, eita, tô tentando tirar aqui o negócio aqui, não tá dando. Deixa eu tirar isso aqui, mais fácil. Os nossos ácidos graxos bonitinhos, eles não são guardados assim, soltinhos no corpo. Não. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16. Eles não são guardadinhos assim bonitinhos. Não. Geralmente, eles vêm em número de 3, que são os ésteres de glicerol. Então, ácidos graxos
são armazenados sob forma de ésteres de glicerol, conhecidos popularmente como triglicerídeos. Já ouviu falar em triglicerídeos? Monoglicerídeos, diglicerídeos. Já ouviram falar nisso? Pois bem, é a forma que o nosso corpo achou para armazenar todo aquele ácido graxo que a gente produziu. Então, deixa eu selecionar esses três aqui. Vamos fazer isso aqui para ficar mais bonito. Vamos fazer isso aqui para ficar mais alinhado. Pronto. Nós temos aqui o nosso triglicerídeo de ácido palmítico. Vocês sabem os camelos e os dromedários? Vocês sabem por que eles ficam muito tempo sem beber água? Porque nas cocovas deles, eles armazenam grande quantidade de triglicerídeo de ácido palmítico. Então, eles têm uma grande reserva disso aqui. No momento em que isso aqui se rompe, e que é feito o processo de beta-oxidação do ácido palmítico, é liberado água para o organismo do camelo, fazendo que dessa forma ele consiga se manter hidratado. Sim, o ácido palmítico é poderoso. E olha como fica, deixa eu apagar esse cara aqui. Olha como ele fica tridimensionalmente. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Vocês percebem que ele ocupa um espaço gigantesco? Vocês já fizeram exame de sangue? Principalmente um exame chamado triglicerídeos? Pois bem, os triglicerídeos que eles medem no sangue são esses carinhas aqui. Por que que esses triglicerídeos eles são tão maléficos em quantidades elevadas? Imagina se eu tenho não só um, mas eu tenho alguns. Opa, fazer. Eu tenho alguns desses ácidos palmíticos aqui. Ah, isso aí tem que ver, eu não lembro agora de cabeça. Quantidade normal no sangue. Então, ó, tem isso aqui. Eita.
Ó, com um monte de cauda apolar. O que que as caudas apolares fazem? Elas começam a interagir umas com as outras. E se eu tenho trocentas dessas? O que que vai acontecer? Elas não vão fazer uma barreira? E se elas fizerem essa barreira, o que que vai acontecer com o sangue? Vai passar mais facilmente ou vai ter dificuldade? Vai trancar. Mas a gente tem que ter triglicerídeo no sangue? Sim, a gente tem que ter triglicerídeo no sangue. Por quê? Porque quando o nosso corpo está com fome, ele vai buscar alimento onde dá. E um dos locais são os ácidos graxos presentes nos triglicerídeos. Então a gente tem que ter triglicerídeo no sangue para chegar ali no fígado, sofrer a beta-oxidação e a gente conseguir energia. Mas não podemos ter em excesso para evitar que tudo tranque. Ok? Além disso, serve como isolamento térmico. Diz as lendas que os gordinhos não sentem frio. Eu queria encontrar o mentiroso que disse isso. Porque se os gordinhos não sentem frio, como é que eu tô sentindo frio? Não, estão mentindo para mim. É, tecido adiposo, só que qual é o nome disso aqui? Eu sempre esqueço o nome dessas células do tecido adiposo. Ó, olha esse ácido aqui. Eu tenho aqui o ácido esteárico, eu tenho aqui o ácido linoleico e aqui eu tenho o palmítico. Isso é um triglicerol misto. Só que o nosso corpo, para quebrar, para fazer energia, engraçado, nosso corpo prefere os ácidos graxos saturados. Pasme. Por quê? Ácidos graxos insaturados gastam mais energia do que os saturados para serem quebrados. Hidrogenação parcial dos óleos de cozinha produzem ácidos graxos trans. O que é um ácido graxo trans? É um ácido graxo que apresenta somente carbonos na isomeria trans. Só isso? Só isso. Então, se eu pegar um ácido insaturado e saturar esse ácido aqui, se eu colocar hidrogênio aqui, o que vai acontecer? Essa conformação aqui que é cis, deixa eu aumentar aqui, essa conformação aqui que é cis, ela acaba se transformando numa conformação trans. E ao se transformar na conformação trans, eu tenho uma gordura do tipo trans. Na verdade, gordura trans não deixa de ser um ácido graxo saturado. Ah, então não posso comer ácido graxo saturado? Pode,
tem que fazer parte da tua dieta. Só não pode comer só isso. Esse é o intuito do negócio. Então agora já vimos o isolamento térmico, já vimos a gordura trans. Ó que bonitinho, ó. Azeite de oliva. Muito pouco de C4 a C14 saturado, muito pouco de C16, C18 saturado e muito de C16, C18 insaturado. Já a manteiga é bem equilibrado. Por quê? Porque é de origem animal. E esse C4, C14 é um componente que existe muito no leite. Então, leite materno, leite de mamífero, sempre vai apresentar uma certa quantidade desses ácidos graxos. Vocês já ouviram falar do ranço da manteiga? Ah, a manteiga ficou rançosa. Pois bem, o que é esse ranço? Esse ranço é quando começa a quebra dos glicerídeos e começa a liberar muito esse C4, que é o ácido butanóico. Então, o ranço da manteiga é o ácido butanóico. Agora, olha que gordurinha gostosa aqui da picanha. Olha só. Uma quantidade boa de saturado, uma quantidade boa de insaturado e quase nada de ácidos graxos de baixa massa molecular. Por isso que eu falo, temos que comer de tudo? Temos, a gente só não pode exagerar. Olha que bonito. Conteúdo de ácidos trans. Ou gordura trans. Tu olha isso aqui, tu morre, né? Ah, meu Deus, eu tenho 36% de gordura trans. Eu tenho 28% de gordura trans. Pô, o sonho, cara, 25% de gordura trans. Aí eu pergunto pra vocês, se vocês vão comer um sonho uma vez lá perdida, vocês vão se preocupar com esses 25% de gordura trans? Poxa, gente, um sonho de doce de leite. Eu não me preocuparia com gordura trans para comer uma vez de vez em quando, para. Ó, quem tem menos é chocolate, mas eu não trocaria o sonho pelo chocolate. Bom, nós também temos as ceras. O que vem a ser a cera? A cera é um ácido graxo, e esse ácido graxo é ligado em um álcool de cadeia longa. Qual é a função da cera? Basicamente, reserva de alimento para as abelhas. Quando eu falo as abelhas, eu estou falando da rainha e as operárias, porque o mel é destinado somente às pulpas, às fases larvais das novas rainhas, e também para impermeabilizar a colmeia. Porque vocês percebem que eu tenho uma grande parte apolar aqui e uma grande parte apolar aqui. E em um éster ainda. Então esse composto é basicamente o quê? Polar ou apolar? Então eu tenho uma cauda apolar ou hidrofóbica aqui,
uma cauda apolar ou hidrofóbica aqui, e as duas juntadas como um éster. Esse composto é polar ou apolar? Esse composto é hidrofóbico ou hidrofílico? Hidrofóbico repele água. Hidrofóbico. Então eu tenho um composto apolar. Agora, os lipídios como estrutura. Os lipídios como estrutura, eles se dividem em fosfolipídios, glicolipídios e lipídios éter de arqueias. Arqueias são pequenos organismos que vivem carinhosamente escondidos em locais totalmente inóspitos. Ok? Bom, aqui os lipídios de armazenamento, glicerol ligado a ácido graxo. Aqui nós temos os fosfolipídios. Onde é que a gente encontra fosfolipídio mesmo? Membrana. Ok. Esses fosfolipídios, a gente tem dois tipos. A gente tem os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. Então, aqui, os glicerofosfolipídios, glícero é porque vem do glicerol. Aqui a gente tem um ácido graxo, e aqui na ponta eu tenho um fosfato, e ligado a esse fosfato, eu tenho geralmente um álcool. Daí eu pergunto para vocês, qual é a parte externa da membrana? A parte polar ou a apolar? Qual é a parte externa da membrana? A parte hidrofóbica ou a hidrofílica? Geralmente. Não estou falando assim em casos específicos, eu estou falando no geral. A hidrofóbica fica do lado de fora? Então tá. Então, eu vou ter esse aqui como a parte externa. E esse aqui como a parte interna. Já os esfingolipídios, eu vou ter a esfingosina e um ácido graxo só ligado. Por que eu não tenho dois ácidos graxos como no glicerol? Vocês estão vendo esse pedaço aqui da esfingosina? Vocês estão vendo esse pedacinho aqui? Que eu estou passando o mouse? Sim ou não? Sim. Esse pedaço serve como uma extremidade apolar ou hidrofóbica. Por isso que na esfingosina eu tenho somente um ácido graxo ligado. Daí aqui eu tenho fosfato e aqui eu tenho um grupo colina. Isso aqui membrana polar, né? Os glicolipídios.
Aqui eu vou ter um mono ou um oligosacarídeo, mesma estrutura da esfigosina nos fosfolipídios, e nos galactolipídios, ou sulfolipídios, eu vou ter uma extremidade de sulfato ligado ao mono ou ao disacarídeo. Lembra quando a gente estava vendo na aula anterior os grupos sinalizadores dos carboidratos? Vocês lembram? Pois bem, então o que que eu tinha? Eu tinha ou uma esfingosina ou um glicerol, e nessa estrutura eu tinha toda aquela parte de sinalização. Já nos lipídios éter de arqueias, eu tenho glicerol, tenho difitanil, que é um composto totalmente apolar, um fosfato e um glicerol. Só que esse glicerol eu vou ter duas hidroxilas sobrando aqui. Então aqui, como é que funciona? Cadê a esfingosina? Deixa eu ver se eu acho aqui uma cópia da esfingosina. Antes, olha isso aqui. Ó, colina. A colina é isso aqui, ó. O que que vem a ser a colina? Um sal de amônio quaternário. Que ligada a um fosfato, a gente tem a fosfatidilcolina. A gente pode ter uma serina. O que que vem a ser a serina? Vamos, gente. Lá do início do semestre. O que que é uma serina? É um aminoácido. Então eu vou ter uma serina ligada a um fosfato. Daí eu tenho um monte de exemplos. Cadê? Quando eu estou procurando, ó, a diftanila, ó. Quando eu falei para vocês que era uma cadeia gigantesca apolar, eu não estava brincando. Cadê a esfigosina? Ah, aqui. Achei a esfigosina. Então, quando eu tenho uma esfigosina, eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu antes fazer uma coisa mais inteligente. Esfigosina. Deu Wikipedia. Esqueci, eles mudaram. Ctrl C. Aqui, esfigosina. Então, observem a esfingosina. A esfigosina, na verdade. O que que vocês observam nela?
que vocês observam na esfigosina? Tem uma insaturação. O que mais? Uma traulitada de carbonos. Deixa eu ver. Na verdade, são 18. Mas chegaste perto. O que mais que tem? Tem três coisas que chamam a atenção aí logo de cara. Tu bate o olho, chama atenção. O que são essas três coisas? Duas hidroxilas e um grupo amino. Exatamente, Ermelinda. Agora, olhando aqui, a gente tem que tanto o fosfato quanto o ácido graxo, eles são ligados em paralelo, não em antiparalelo, ou seja, desse lado aqui. Logo, aqui eu vou ter fosfato, e aqui eu vou ter a colina. Então aqui eu estou com fosfato e aqui eu tenho a colina. Aqui eu vou ter o ácido graxo. Eu acho que não ficou legal. Pronto, agora ficou. Então eu tenho isso aqui. E esse nitrogênio, ele fica livre. Então observem aqui, ó. Eu tenho duas caudas o quê? Polares ou apolares? Vamos lá, eu tenho duas caudas o quê? Polares ou apolares?
Alô, gente, acordem. Levantem, façam os polichinelos aí para acordar. Acabei de perguntar para vocês, o que que eu tenho aqui? Duas caudas polares ou apolares? I'm so sorry, baby. Não, são apolares. Ó, só tenho carbono e hidrogênio, então aqui eu só tenho apolar, ou seja, tudo hidrofóbico, certo? Então aqui eu tenho tudo hidrofóbico. Então, continuando. Ó, daí aqui mostra todos os tipos. Ó, esfingolipídios nas superfícies celulares são sítios de reconhecimento biológico. Ou seja, o que que significa? Significa que essa parte aqui fica externa e ela ficando externa, essas duas partes aqui ficam na parte interna da camada, da membrana, e essa parte aqui serve como sinalização para qualquer outra reação que venha acontecer com a membrana. Lembrando sempre que quase 100% das membranas, elas vão ter dupla camada fosfolipídica, ou seja, ou vai ser os lipídios para dentro e a parte polar para fora, ou ao contrário. Ó, por exemplo, vocês estão vendo isso aqui? Tá vendo? Antígeno O, antígeno A, antígeno B. Vocês estão vendo? Você sabe onde é que fica isso daqui? No sangue? Tá, mas especificamente aonde no sangue? Nas hemácias. Mais especificamente aonde nas hemácias? Na membrana externa das hemácias. Daí vocês observem aqui. Eu tenho esfigosina, eu tenho ácido graxo, e o que que eu tenho aqui? Isso aqui é o quê? O que que é isso? A gente viu na última aula. O que que é isso aqui? A gente viu lá naquele artigo que a gente falava do coronavírus. Isso aqui é um oligosacarídeo. Então, isso aqui é um oligosacarídeo. Isso aqui é outro oligosacarídeo, isso aqui é outro. Então, essas duas partes aqui fazem parte da membrana e esse oligosacarídeo, ele fica externo à membrana. Ele ficando externo à membrana, sempre que chegar uma hemácia do tipo B, ela vai ter essa estrutura na superfície.
Tendo essa estrutura na superfície e alguém do sangueol, do sangue A, receber hemácias desse sangue B, qual é a primeira coisa que os anticorpos vão fazer? Vão lá, vão dar uma conversada aqui com esse açúcar, vão ver. Não, esse açúcar não é dos meus, então isso aqui eu vou eliminar tudo. Então eles vão reconhecer através dessa extremidade de oligosacarídeo. Mas essa estrutura ela é ligada a uma esfingosina, junto com ácido graxo. Ou seja, agora as coisas começam a se encaixar. Agora nós vamos falar dos fosfolipídios e esfingolipídios são degradados no lisossomo. Bom, isso aí é parte da biologia celular. Esteróis. Você sabe o que é um esterol? Você sabe o que é um esterol? Gente, o que é um esterol? Estamos quase terminando aqui. Um álcool? Sim e não. Mas apresenta uma cabeça. Apresenta uma cabeça polar. Entretanto, toda essa estrutura aqui, ela é apolar. Por isso que eu falo sim e não. Então, o mais certo, Ermelinda, é falar possui a função álcool. Ou ela tem uma função álcool. Porque geralmente a gente fala assim, é um álcool, mas que álcool? Etanol, isopropanol, que são mais líquidos tudo. Já esses aqui a gente já evita. Todos os esteróis, eles apresentam uma estrutura semelhante a essa daqui. Então, são 3 anéis de 6 e um de 5. Então, se a gente for redesenhar eles, então vai ser um anel de 6, ligado a outro anel de 6, ligado a outro anel de 6, e um anel de 5 membros. Então, sempre que eu tiver uma estrutura semelhante a essa, na verdade, essa dupla ligação aqui nem precisava estar aqui. Eu só tenho que ter uma estrutura semelhante a essa. Sempre que eu tiver uma estrutura semelhante a essa, eu tenho um núcleo esterol. Sempre que eu tiver um núcleo esterol, eu vou ter um esteroide. Então são o quê? 3 anéis de 6 conjugados, 6 membros conjugados, mais um anel de 5 conjugado a o último anel com 6.
Então, além de serem estruturas celulares, estruturas de membrana, eles podem também ser utilizados como... Cadê as figurinhas aqui quando eu mais queria? Como hormônios, que são os esteroides derivados do colesterol. Quais são os mais conhecidos de vocês? Qual desses? O cortisol, a testosterona. Não tem mais nenhum, Poliana. O hormônio de todas as meninas. Não, prednisona é sintético. Prednisona é utilizado como anti-inflamatório. Anti-inflamatório corticosteroide. O beta-estradiol. Hormônio masculino, hormônio feminino, hormônio do estresse. Quando eu falo hormônio do estresse, por exemplo, acordei. O que o corpo sofre? Sofre um processo de estresse. O corpo sofrendo esse processo de estresse, ele libera cortisol. Para quê? Para que teu corpo libere o pouco de glicogênio que ele tem guardado, aumente a tua quantidade de adrenalina e tu tenha disposição para encarar o dia. Ou então, aquele momento que tu tá caminhando assim, daí tu sente que tu vai ser assaltado, que daí tu tem aquela vontade de fugir. É o cortisol que tá mandando a tua adrenalina agir, e daí o restante a gente já sabe. A testosterona, hormônio masculino, o estradiol, feminino. Daí tem a prednisolona, tem a prednisona, tem a aldosterona, tem o bracinolídeo, que eu não sei para que serve. Ó, tanto a prednisona quanto a prednisolona são esteroides sintéticos anti-inflamatórios. O bracinolídeo, regulador de crescimento encontrado em plantas vasculares. Agora nós vamos para as vitaminas. O que são vitaminas? O que são vitaminas? Vamos lá, gente, chutem. O que você perguntou, professor? O que são vitaminas?
Tá aqui, ó. Vitaminas são compostos essenciais para a saúde dos seres humanos. Mas vocês sabiam que as vitaminas, em sua grande maioria, são lipídios? Vitamina A é um lipídio, vitamina D é um lipídio. Então, ó, a vitamina D, que é o colecalciferol, que é esse daqui. Então, o que que acontece? Por que que fala assim, ah, tu tem que tomar sol para produzir vitamina D? Eu tenho aqui o desidrocolesterol. Ao, quando a pele ela entra em contato com a luz UV, passa por algumas etapas e forma a vitamina D. A vitamina D vai para o fígado e para o rim e forma a 1-alfa 25 de hidroxivitamina D3 ou calcitriol. O calcitriol ele é um cofator importante para alguns mecanismos. Vitamina A, que é o retinol. Para que serve? Ácido retinóico, sinal hormonal para células epiteliais, e o retinal trans, que é sinal neuronal para o cérebro. Só que antes ele veio do quê? Do beta-caroteno. Por isso que falam, comer cenoura faz bem para o corpo. Por quê? Porque produz vitamina A. É rico em vitamina A. Não. A cenoura, ela é rica em beta-caroteno. Cheio de insaturação, louco para se mostrar laranja. Só que o beta-caroteno, ele vira a vitamina A1, ou retinol. O retinol, ele é oxidado, e ao ser oxidado, ele vai virar ou ácido retinóico, ou então ele vai, na presença de luz, vai virar um retinal trans. E esse retinal trans atua como um sinal nos neurônios. Vitamina E, vitamina K e as quinonas lipídicas são cofatores de oxirredução. Então, quando a gente for ver reações de oxirredução, a gente vai ver a utilização de vitaminas E e vitamina K como cofatores. Ó, vitamina E tem várias repetições. A vitamina K, cofator de coagulação. A varfarina, anticoagulante, também um lipídio. Ubiquinona, transportador de elétrons, ou coenzima Q, transportador de elétrons do cloroplasto, e assim por diante. Agora, observem isso daqui. Vocês estão vendo esses passarinhos? O que vocês acharam das cores deles? Bonitas as cores? Sim ou não? Eu gostei. Tem umas fotos na internet que as cores estão bem mais lindas. Olha qual é a diferença entre o corante das penas desse aqui para as penas desse aqui. Qual é a diferença? Que aqui são hidroxilas ligadas
ao carbono 4. E aqui são carbonilas no carbono 3. Essa é a diferença. Ou hidroxilas na posição para e carbonilas na posição meta. E onde é que eles conseguem essas cores? Através da comida que eles consomem. Então eles comem plantas que têm pigmentos carotenoides, tipo o nosso amiguinho beta-caroteno. Vocês perceberam que a estrutura é basicamente de um beta-caroteno? Qual a diferença? Somente hidroxilas e carbonilas. Mas a estrutura central é a mesma. Daí aqui eles mostram um monte de coisa. Aqui eles mostram como extrair lipídios do fígado. Mas isso aqui a gente não vai trabalhar porque vocês não entendem metade dessas técnicas aqui. Certo? Então, gente,